Sejam bem-vindos a esta transmissão da Casa Espírita Joana de Ângeles, em Florianópolis. Todas as segundas-feiras, 19 horas, sintonizamos pelo Facebook. Posteriormente, é disponibilizado também no YouTube, por mãos, cérebro e dedicação de trabalhador voluntário da casa, como são todas as demais atividades desenvolvidas nessa instituição espírita. Um trabalho de doação, de energia, de amor, de conhecimento, para todos que necessitem ou se sintam atraídos pela mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Estamos iniciando o encontro com o Evangelho, um momento para nos conectarmos com a mensagem cristã, refletindo sobre os ensinamentos deixados por Jesus, mas sempre amparados e fundamentados na compreensão ampliada que o Espiritismo nos possibilita. Como parte inicial de harmonização e sintonia, vamos ler uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, do livro Vinha de Luz. O título da mensagem é Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Senhor. São palavras de Jesus, registradas pelo evangelista Mateus, no capítulo 26. Emmanuel amplia nosso entendimento sobre essas palavras, escrevendo o seguinte pelas mãos de Chico. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinos cristãos. Todavia, enquanto não atingimos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas, aqui casas entre aspas, as nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã no mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. E Emmanuel conclui assim a mensagem. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Agora convidamos todos a nos colocarmos em prece, fechando por um momento os olhos físicos para facilitar a percepção espiritual do ambiente fluídico que se forma dentro e ao redor de nós. Busquemos a figura do Mestre, rogando sua bênção para este momento de reflexão em torno de seus ensinamentos, para que a harmonia, a paz, a lucidez se faça presente em nossas mentes e o conforto do teu amor, Jesus, se faça em nossos corações. Que os seus benfeitores espirituais possam nos alcançar com seu carinho e proteção. Em teu nome, amado Mestre, em nome de Deus,
nosso Pai Celeste, consideramos iniciado nosso encontro do Evangelho. Que assim seja. Queridos irmãos, é com muita alegria que retomamos o contato, mesmo que virtualmente, para juntos refletirmos sobre os ensinamentos evangélicos, a boa nova, a novidade feliz que o Mestre nos deixou, num período em que a humanidade se revolvia num ambiente de lutas e conspirações. Ele veio com sua mente, com sua veste luminosa de espírito puro e celestial, para que sua mensagem um dia alcançasse todos os corações humanos. E quando essa mensagem do Cristo vem elucidada, clareada pela terceira revelação divina, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, mais ainda nos alegra e nos enche de esperança, pela clareza dos ensinos, a consolação e o conforto que traz para todos nós. O assunto das nossas reflexões de hoje, que é a expressão vigiai e orai, ensinada pelo Mestre, está contida em mais de uma passagem bíblica. Vamos citar duas. As de Mateus 26:41, que está também em Marcos 14:38, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E a de Marcos também 13:33, que diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vamos encontrar também a orientação do Cristo, vigiai e orai, em separado, como na passagem de Mateus, a mensagem que trouxemos na mensagem inicial. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Senhor. Quanto à oração, além das diversas citações nos evangelhos, Jesus nos ensinou uma em especial, o Pai Nosso, que no dizer de Kardec é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ainda sobre a prece, o Evangelho segundo o Espiritismo dedica a ela os seus 2 últimos capítulos. O 27, Pedi e obtereis, e o 28, que traz a coletânea de preces espíritas. Refletindo então sobre estes 2 atos do cristão, a vigilância e a oração, ensinados pelo Mestre, vamos percebendo a importância de ambos. Jesus, orientando os seus seguidores e conhecedor profundo da natureza de cada um, recomendava a vigilância e a oração como recursos indispensáveis na batalha entre o homem velho, ainda apegado aos instintos primários e que geram atitudes equivocadas, do homem novo. Ao vencer esta etapa da evolução e alcançando a do ser desperto, renovado, consciente e responsável, por meio de esforços constantes, desenvolve gradativamente as qualidades da inteligência e da moralidade, passa a ter mais fé e confiança na providência divina, seguindo com otimismo a sua caminhada. A partir deste momento de nossas reflexões, gostaria de focar na vigilância, para desenvolvermos com mais profundidade a compreensão desta questão e assim podermos facilitar sua aplicação no nosso dia a dia. Diria ainda que, a partir dos ensinamentos de Jesus e os esclarecimentos que a doutrina nos traz, podemos fazer uma aliança permanente da vigilância com a oração. Nós vamos nos servir de alguns esclarecimentos da literatura espírita para enriquecer e ampliar esse entendimento, porque estamos também na busca, pesquisando, estudando. Com esse conhecimento vem mais responsabilidade, sem dúvida,
Mas como é bom quando essa luz brilha na nossa mente, quando podemos afirmar com plena convicção que, além de ter fé, nós passamos a dizer: agora eu sei mais sobre este tema. E aí damos continuidade à nossa caminhada, praticando com mais segurança o que já entendemos melhor. O espírito Eurípides Barçanufo, no livro Cristo e o Mundo, psicografado por Divaldo Franco, ao analisar a necessidade da vigilância, ele diz que a mente, pela facilidade de manter-se em polivalência de ideias, tende a constantes mudanças de comportamento, aceitando induções que lhe chegam alterando o plano de realizações. É o que normalmente acontece no momento em que estamos ocupados mentalmente com as atividades e acontecimentos imediatos. Surge com frequência nesse momento outros interesses que se misturam aos nossos anseios e valores ainda não muito firmes, que nos fazem vacilar e alterar nossas metas mais elevadas, por terem um apelo mais direto, nos desviando a atenção, afetando os sentidos, nos dando às vezes uma alegria imediata, mas que na verdade é inconsequente, é imprudente. Então a vigilância é a prática da autoobservação de instante em instante, prestando atenção nos pensamentos, nos sentimentos e nas atitudes. É muito provável que aquelas palavras e atitudes que nos trazem arrependimento, às vezes em seguida, outras vezes mais tarde, tenham origem na falta desse detalhe, de não estarmos vigiando conforme nos pediu Jesus. É no pensamento que tudo começa. O Espírito Emmanuel nos diz que o pensamento é a substância com a qual construímos a própria vida. O mal e o bem, o feio e o belo, vieram, antes de tudo, da fonte mental que os produziu. O pensamento é o início de tudo. E o início é o fundamento, a base que sustenta o projeto, a obra. Vamos lembrar também que o pensamento do íntimo do nosso ser é criação, tem vida e movimento. Mesmo que sejam breves, eles geram sintonia, que vão se estabilizar em harmonia se estiverem em elevação, ou então desequilibrar e até nos atormentar, se persistirem num âmbito mais baixo de vibração. É comum ouvirmos, ou até nós mesmos pensarmos, que quando algo não dá muito certo, ou se encaminha para resultados infelizes, que seria por conta de influências maléficas. As causas não são tão simples de identificar, mas uma autoanálise, uma reflexão, sempre irão nos auxiliar. De fato, como nós influenciamos tanto encarnados como desencarnados com nossos pensamentos, também podemos receber influências de mentes que se afinizam conosco, encarnadas ou desencarnadas. Sobre a influência dos desencarnados em nós, temos um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos, que esclarece essa questão, e é o capítulo 9, capítulo 9, se chama Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Para os irmãos que não tenham um conhecimento e possam ficar com certo receio dessas influências, não há motivos para temores. Nós temos nossos anjos de guarda, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos, e que são estudados no 6º item desse capítulo do Livro dos Espíritos. Agora, o que não podemos prescindir ou dispensar é a nossa vigilância. E aqui voltamos a citar a oração, que se unem os dois, a vigilância com a oração, em 2 recursos, ecoando como
um alerta do Cristo, inteiramente atuais. Esses alertas que Jesus nos deixou. O primeiro, a vigilância, que parte da razão, da mente, na criação dos pensamentos. E o segundo, a oração, vinda do coração, dos sentimentos, na gratidão, no louvor e na rogativa. E então, no vigiai e orai, formamos essa aliança que nos fortalece, nos dá lucidez, segurança e serenidade. Sem temer, sejam quais forem os desafios, as provas. Se treinarmos e desenvolvermos este estado de vigilância constante, de atenção plena do que ocorre intimamente conosco e ao nosso redor, e essa serena atenção nos lembrar de dirigir o pensamento a Deus, a Jesus e aos irmãos benfeitores espirituais, com mais frequência e com confiança, iremos receber da misericórdia divina a coragem, a paciência e a resignação, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 7. Também nos serão concedidos meios de vencer as dificuldades, pelas ideias que recebemos dos bons espíritos, mesmo que não as percebamos. Não deixa de ser singular essa maneira de recebermos a ajuda dos benfeitores espirituais. Muitas vezes, eles nos fazem convites, que podem nos chegar por diversas formas. A literatura espírita é um dos meios pelos quais os espíritos, nossos irmãos, nos fazem chegar esses convites. O espírito Joana de Ângeles ditou uma obra a Divaldo Franco, cujo título é muito sugestivo. Chama-se Convites da Vida. No seu prefácio, Joana nos lembra que, onde quer que nos encontremos, seremos defrontados com incessantes convites da vida. Uns se dirigem à essência do espírito idealista, estimulando a ascensão. Outros convites, de outra natureza, gritam nos recônditos do ser atormentado, convocando ao mergulho aterrorizante do sofrimento, porém, que podem ser evitados. Muito interessante é que, em 1972, quando assina esse prefácio, o espírito Joana de Ângeles já nos falava dos arrojos tecnológicos, que nos proporcionam com rapidez altas cargas de informações, nos pesam e nos comprimem, debilitando as forças do nosso ideal, mas que, ao mesmo tempo, alargam nossos horizontes, superando nossas cogitações com uma amplitude que está acima da nossa capacidade de aprender. Também nos chama a atenção quanto às diversas situações que causam dor e sofrimento, vividas pela maioria da humanidade. Porém, relembra também o período de transição do mundo de expiação para o mundo de regeneração, que vem das felizes informações recolhidas por Allan Kardec da espiritualidade superior. Comenta sobre a necessidade da cooperação para a paz, do amor e da caridade para a liberdade plena, da prática do bem e da esperança que nos conduz a claridades divinas. Podemos perceber o quanto temos de apontamentos para reflexão somente no prefácio de um livro. Aqui mesmo, Joana de Ângeles começa a mencionar alguns convites a conversações sublimes, a humildade e desprendimento, a fé, a paciência, a nos voltarmos ao Cristo para o incomparável serviço da luz. Joana ainda nos brinda nesse prefácio com alguns convites mais. Que olhemos em derredor, aprofundando observações, escutando as vozes inarticuladas, que são as melodias sublimes da natureza.
que façamos algo para assinalar positivamente a nossa passagem pela terra. Que qualquer contribuição de amor ao próximo e aprimoramento próprio vale mais do que ficarmos inativos. São 60 convites ao todo neste livro, mas um em especial nós queremos trazer para este nosso encontro, por tratar justamente da vigilância. Vamos observar nesse convite a maneira amorosa com que a autora chama a atenção para um ponto ao qual nós encarnados estamos sujeitos, mesmo vigiando. Está claro também na passagem bíblica do Evangelho, nas palavras do Mestre, já citadas no início e colocadas como introdução nesse capítulo, o da vigilância, que é o último capítulo da obra Convites da Vida. Será também parte da nossa reflexão final deste encontro com o Evangelho. A passagem evangélica que está no cabeçalho desse convite do livro é a de Marcos 14. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então o título é Convite à Vigilância. Nem sempre a aparência trai a periculosidade que possui oculta. Sutil faz-se agradável, penetrando a pouco e pouco as resistências que a obstaculam. Aqui surge discreta, produzindo simpatia. Ali se apresenta comedida, causando interesse. Noutros lugares, assume características enlevantes, conseguindo cordialidade, aceitação. Raramente assome frente a frente. Raramente assoma frente a frente. Mas quando tal ocorre, seus efeitos são imediatos, trágicos. Na vigiliatura que empreende ao redor de todos, faz-se voraz. No entanto, quando rechaçada ou deixada à margem, reúne forças e retoma o caminho, revestindo-se de novo aspecto, a fim de insistir no programa nefando. Insaciável, seduz paulatinamente, com promessas de ventura, destruindo os que lhes caem nas malhas. Conivindo ou acostumando-se às suas diretrizes, mesmo por negligência, somente poucas vítimas logram liberação. Quando tal ocorre, o tributo a pagar é de alto e penoso valor. Referimos-nos à tentação. Tóxico, envenena facilmente. Ácido, queima e requeima sem parar. Prazer, dilui os sentimentos e anestesia os deveres, dilacerando a responsabilidade, deixando inermes os valores morais que exornam o caráter. Não se lhe dê trégua em momento algum. Sua força faz-nos recordar a lendária fênix ressurgindo das cinzas em que se consumira. Pode estar presente na ira e viver no ódio ultriz ou rancoroso. Aparece no ciúme e se alimenta na vingança. Vige na ambição de qualquer porte e respira no clima da usura. Agride na traição e respira na hipocrisia. Nem sempre, porém, se permite identificar, através dos aspectos negativos repelentes. Mais cruel e poderosa, quando disfarçada de mentira dourada ou ilusão subornante, pelo tempero da censura, ou no açodar dos instintos com habilidade, no envolver da bajulação. Necessário vigiar as entradas do coração e permanecer no posto da prece. A vigilância regular, insistente, é-lhe o antídoto valioso, incorruptível, de que ninguém pode prescindir para colimar êxito nos empreendimentos relevantes do bem.
Examina a própria fragilidade e não permitas que a presunção te cicie quimeras, porquanto, através dela, não poucas vezes, a tentação tem acesso ao espírito, neste estabelecendo morada, da qual só muito raramente vai expulsa. E quando ocorre ser exilada, deixa marcas de difícil extinção. E termina assim esse convite à vigilância. Ora, portanto, mas vigia também. Queridos irmãos, como opinião pessoal, considero esse convite à vigilância de um valor incalculável. Assim como os convites à oração, à disciplina, à caridade, entre muitos outros, quando conseguirmos torná-los permanentes na nossa caminhada, penso que farão parte de um grande tesouro que levaremos conosco pela eternidade, como espíritos imortais que somos. Ainda algumas palavras antes da prece de encerramento. São também de Joana de Ângeles, ao finalizar aquele prefácio do livro Convites da Vida. Este é um encontro com o Evangelho e um encontro com Jesus. E é falando do mestre que a benfeitora espiritual encerra aquele prefácio. Ela diz assim: a vida é um sublime convite. Viver na terra é honra que ninguém pode subestimar. Um dia, o Rei Estelar, compreendendo a necessidade de elevar o homem às culminâncias da felicidade no seu reino, aceitou o convite e desafio do mundo em crescimento e desceu à terra, de tal modo que, em breve, a dor e a miséria baterão em retirada, definitivamente, a fim de que se instalem nela, na terra, os chegados dias da Jerusalém libertada em plenitude de paz. Que assim seja. Que possamos nos colocar novamente em atitude de oração, agradecendo ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, a companhia dos amigos espirituais, com a plena convicção do benefício que momentos como esse proporcionam a todos nós. Enquanto permanecemos distantes fisicamente da casa espírita que nos acolhe, que possamos, no aconchego dos nossos lares, louvar a Deus e a sua misericórdia, rogando as bênçãos a todos que estão em maior necessidade, irradiando as energias de paz e de luz que se formam no conjunto de nossa fé, nosso amor e nossa união. Em teu nome, Pai, em nome de seu Filho amado e nosso irmão, na companhia dos queridos benfeitores espirituais, consideramos encerrado esse encontro com o Evangelho. Que assim seja. Muito obrigado a todos pelo carinho da atenção e até outra oportunidade.